Consultório Odontomédica. Olá, você amigo internauta, é isso aí. Aqui é Iago Lazo, diretamente da redação da Criativo Online, em mais uma tarde, com mais um convidado. É isso aí, dessa vez o Alcivan de Jesus está aqui comigo. Ele que é conselheiro tutelar aqui de São Miguel das Matas, vai estar aqui para bater um bate-papo com a gente, falando um pouco sobre as dificuldades desse ano, o que esperar para o ano que vem, falar um pouco sobre as condições de trabalho também do conselho tutelar aqui em São Miguel das Matas. E é isso aí, amigo internauta. Uma boa tarde, Ivan. Boa tarde, Iago. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores da Criativo Online. Nesse momento, primeiro, eu quero agradecer pelo convite, dizer que é importante, né, esse momento, porque é necessário estar levando as informações para a população, principalmente nesse momento de pandemia. No ensejo também eu gostaria de parabenizar a Criativa, né? Porque eu sei que diversos profissionais já passaram nessa bancada sobre diversos aspectos e é importante, né, levar informação aonde as pessoas estão, sabendo que vivemos um momento que está difícil por conta da pandemia e esses meios de comunicação nos permitem, né, chegar até onde essas pessoas estão. É isso aí, Alcivan. O Conselho Tutelar em 2020, esse ano, as condições de funcionamento do órgão em São Miguel das Matas. O que você me disse desse ano, após a eleição? Ano passado foi a eleição do Conselho Tutelar, não foi? Me disse um pouco sobre esse ano, a pandemia, as dificuldades desse ano de 2020. Pronto, olha só, Iago, vale primeiro falar que o Conselho Tutelar, ele é um órgão não jurisdicional e autônomo, baseado na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. O Conselho Tutelar foi criado em São Miguel, baseado a Lei 91, de 23 de abril de 2003. Então, de 2003 para cá, é que começou a ser ativado o Conselho Tutelar. Esse ano, por conta da pandemia, foi um ano que exigiu, digamos assim, a gente se transformar, digo de que forma? No sentido profissional e no sentido pessoal. Infelizmente, estamos vivendo em um momento de pandemia, onde a gente está vendo que a Covid-19 está ceifando a vida de diversas pessoas, estão também infectando várias pessoas, e todos os profissionais precisaram se reeducar. De que forma esse se reeducar? Viver da forma do que a gente está vivenciando nesse momento. Estamos vivendo um anormal dentro de um normal, né? Então, assim, o Conselho Tutelar, como todos os órgãos, precisou caminhar dentro desse novo normal. De que forma? O Conselho Tutelar, ele não parou de funcionar em nenhum momento. Claro que a gente precisou se adequar a essa nova realidade. De que forma essa nova realidade? O Conselho Tutelar, ele tem um funcionamento de 8 às 12, de 13 às 17 horas. Para tanto, no momento de pandemia, a gente precisou reduzir o horário de funcionamento e também precisamos reduzir a questão dos próprios conselheiros dentro da própria sede do Conselho Tutelar. De que forma? O conselho hoje ele está funcionando de 8 às 12. No período da tarde e à noite, os conselheiros ficam em escala, no sentido de plantão. De que forma? A gente fica realmente na nossa casa. Caso venha acontecer alguma demanda, alguma situação, e a gente precise se deslocar até o local da situação, a gente vai, seja com um conselheiro ou com dois. Geralmente são dois conselheiros que vão, porque a própria lei já incentiva que não seja uma intervenção seja feita só por um conselheiro. Então, por conta disso, existe essa necessidade de dois conselheiros. Como eu já disse, então, em nenhum momento o conselho deixou de colocar suas ações em prática. Agora, a gente, de fato, precisou se adequar a essa nova realidade. É isso, Alcivan. Passando aqui para abraçar as pessoas que estão nos assistindo. Evandro Andrade, boa tarde, meu primo Alcivan. Sandro Andrade também assistindo. Josiane Miranda, minha mãe, também nos acompanhando. Alex Teles também assistindo aqui. A Natalice Nascimento desejando uma boa tarde. Júnior Reis, o Gilvão dos Reis Quadros, boa tarde, grande abraço. Este conselheiro tem o meu respaldo, admiro de graça, sucesso. Alex assistindo. Letícia Souza, Rick Santana, seu colega também, o famoso Giló também
assistindo aqui, nos acompanhando nessa entrevista, Van. Van, nós estamos acompanhando agora, nós vamos acompanhar agora umas imagens do Conselho Tutelar, e eu peço que você fale um pouco sobre o local, ainda a necessidade de melhorar, como são as condições de trabalho que vocês têm ali naquele espaço. Necessitam de mais alguma coisa? Sinta-se à vontade. Bom, Iago, falando agora com um pouco mais de propriedade, né? Quem me conhece sabe que eu já estou há quase 10 anos no Conselho Tutelar, né? Então, assim, já tive à frente, já com 2 gestões, e logo, a partir do dia 1º, vai se iniciar uma nova gestão. O que eu sempre falo, e quem me conhece sabe muito bem, é que eu acho que a gente sempre pode muito mais. De que forma a gente pode muito mais? Seria hipocrisia eu chegar aqui nesse momento e te falar que nossas condições são as piores, porque não é. Até porque, em contato com outros conselhos tutelares de outras cidades, a gente percebe que diversas cidades, os conselhos estão no sentido de uma decadência. E isso não acontece em São Miguel. Já tivemos nossas dificuldades, mas dia a dia foi no sentido de luta. Houve luta por parte dos conselheiros. Seja dessa gestão que se encontra agora, mas assim, vale ressaltar que essa nova gestão, a partir do dia 10 de janeiro, que faz um ano, mas existe tanto a outra gestão, como a colega que está acompanhando, Nathalie, Dionete, teve também a outra gestão agora dos que estão presentes também na live, que está acompanhando, que é o amigo Rick, Cris Leal, o Elisso e Isaías. Então, de fato, a gente veio melhorando. O que eu sempre falo é o seguinte: pagamos nossos impostos muito caro e a gente precisa ter um retorno de qualidade. De que forma? A gente precisa ofertar à própria comunidade, à própria população, melhores condições de acesso aos órgãos públicos. Não é porque a gente está falando de um órgão público que a gente tem que ofertar qualquer serviço. Não. Às vezes a gente tem até uma, digamos assim, uma noção errada, equivocada, porque a gente está se tratando de um setor público, porque a gente não chegou lá e não pagou e acha que, tipo assim, que pode ser ofertado de qualquer jeito. Pelo contrário, temos o direito de ter melhores condições, quanto para a gente, quanto profissional, mas também para as pessoas que estão indo procurar esse atendimento. Vale ressaltar também de que forma que as pessoas que procuram o Conselho Tutelar, as pessoas que procuram a delegacia, as pessoas que procuram até um posto de saúde, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. De que forma? Então, são pessoas que estão passando por qualquer dificuldade e vê no órgão, seja no conselho ou nos demais que eu já citei, no sentido de um suporte para tentar amenizar ou resolver essa situação. Então, como eu já disse, de fato, agora em dezembro tivemos um grande marco para o Conselho Tutelar, que foi a aquisição de um veículo doado pela Câmara Municipal de Vereadores, por também intermédio do prefeito José Renato, e que de fato contribui ainda mais na prática e na efetivação do nosso próprio trabalho. Sabemos que o Conselho Tutelar ele é um órgão, como eu já disse no início, não jurisdicional e autônomo, que ele luta pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente, para que nenhum direito dessa esfera no sentido infanto-juvenil possa ser negado. Quais são esses direitos? Direito à educação, direito à saúde, direito à liberdade de expressão e tantos outros direitos. Se a gente pegar o próprio estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o nosso maior elemento de trabalho, ele vem mostrando quais são esses direitos. E aí cabe ao próprio Conselho Tutelar, né? Cabe aos conselheiros lutar pela garantia desses direitos, para que nenhum desses direitos possa ser violado. Temos, de fato, uma bela, no sentido de estrutura. De que forma? Hoje funcionamos com uma casa alugada, temos sala de atendimento, temos recepção, então no sentido de quê? De ofertar melhores condições de atendimento. Seria até hipocrisia da minha parte eu dizer que está 100%, claro que não. É como eu já disse no meu discurso, a gente pode muito mais. Então a gente pode tentar buscar ainda mais melhores condições para o público, porque pode ter certeza que quando realmente se investe no sentido de um órgão público, quem vai ganhar é a população. São as pessoas que procuram atendimento nessa repartição. É isso aí, Ivan. Pedi para que você fale também sobre São Miguel das Matas, está ligado à conserva de Laje.
Mas entre São Miguel das Matas e Laje, embora seja uma BA, a 539, não tem asfalto e o acesso é muito ruim, dificulta o trabalho de vocês? Olha só, Iago, como você já disse, a nossa comarca faz parte de Laje. Ia ter uma mudança, né? Recentemente que ia para Mutuípe, graças a Deus não houve essa mudança, até porque a gente já tem essa dificuldade em Laje. Se fosse para Mutuípe seria ainda pior, né? Temos dificuldade quanto a gente, quanto o Conselho Tutelar, mas também a própria população tem uma certa dificuldade para conseguir ir até o Ministério Público. De que forma eu acho que, aí agora quanto pessoa que eu acho que poderia ser feito, de que forma poderia talvez as lideranças, né, no sentido política, poderia fazer o seguinte, tentar buscar uma casa e buscar esse promotor para fazer um atendimento uma vez por semana em São Miguel, porque sabemos que a nossa demanda ela é muito grande, e a demanda que eu digo não só do Conselho Tutelar, mas da própria delegacia e da própria cidade em si. Então assim, houve uma dificuldade também, de que forma? Porque a gente infelizmente ainda não tem um promotor titular na comarca de Laje, então a gente tem promotores substituto. Recentemente tivemos uma troca da promotora, era Dr. Lucas, recentemente trocou para a doutora Cíntia, e recentemente já fomos informados que houve a troca novamente do promotor. Então isso acaba dificultando o desenrolar no sentido do quê? Da situação. De que forma? Porque, por exemplo, a gente manda uma situação, digamos, de um suposto abuso sexual. E aí, quando pensa que não, que está na mão de um promotor, quando acontece essa mudança, muitas das situações acabam ficando arquivadas. E aí a própria comunidade, né, ela não vê o retorno. E é o que a gente precisa. É o que eu sempre falo, antes de ser até enquanto profissional, de estar conselheiro tutelar, eu preciso falar também enquanto pessoa e quanto cidadão miguelense. A gente percebe que a gente precisa dar um retorno para a própria comunidade, e muitos dos casos se tornam arquivados, e aí a própria comunidade ela acaba perdendo a credibilidade nos órgãos. Então, por conta disso que a gente precisa buscar parcerias. Isso não só pode ser por parte dos próprios conselheiros, isso precisa vir da parte da prefeitura, isso precisa vir de como um todo. A toda a população ela precisa se unir em prol disso. Pode ter certeza que se de fato a gente consegue trazer esse recurso para o nosso município, vai ser uma forma de responder de forma satisfatória para a nossa própria população. Alcivão, já passando aqui de novo, mais uma vez, para abraçar as pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez aqui a Natalice concordando com você, com certeza, Van. A Dani Santos está assistindo, meu orgulho, te amo. Gal de Jesus também acompanhando, meu filho, tenho orgulho de ser sua mãe. Também a Dani Santos mais uma vez, amor no que faz é o que ele mais tem. É isso aí. O Júnior Reis mais uma vez comentando, no grupo de conselheiros desenvolve um trabalho significativo em nossa cidade. Parabéns a todos. Dani Santos, Conselho Tutelar de São Miguel, muito top, vocês arrasam. O Júnior Reis mais uma vez complementando, Alcivão já pode começar a se aposentar há 10 anos aí. Breve, viu, Gilvan? Brincando aqui com você. Ailda Santos, parabéns ao Alcivão e toda a equipe pelo trabalho que vocês fazem em São Miguel das Matas. Vão pedir para que você fale um pouco sobre o regime de trabalho, pois o conselho não abre à noite, mas tem sempre conselheiros de plantão. Reiterar o que você falou anteriormente. Olha só, Iago, antes de até falar da própria escala do Conselho Tutelar, eu gostaria de ressaltar, né, algumas ações que foram feitas pelo próprio Conselho Tutelar, e aí, para a gente perceber a necessidade da gente estar sempre próximo à comunidade. Sabemos que muitas das situações que acontecem no próprio Conselho Tutelar, ele precisa ficar no sentido do sigilo. Por que o sigilo? Porque o próprio estatuto, ele vem dizendo lá na situação do constrangimento. A gente não pode constranger uma criança ou um adolescente que fez um acompanhamento dentro do próprio Conselho Tutelar. Senão seria ter, tipo assim, não seria
digamos que, nosso papel. De que forma isso? No sentido de que seria ter contradição no nosso trabalho. Se a gente trabalha no sentido da garantia de direitos, a gente não pode expor aquela criança ou aquele adolescente que foi vítima de abuso sexual, aquela criança ou adolescente que sofre maus tratos e tantas outras coisas. É importante também destacar para a população miguelense que São Miguel é uma cidade pequena, com quase 12 mil, se não estou equivocado. Eu creio que o último censo comprovou isso. E que a gente tem diversas demandas que semelham com as cidades grandes. A única diferença que acontece são a quantidade de casos. Temos casos de pedofilia, temos casos de maltratos, temos casos de abandono de intelectual, abandono de incapaz e tantas outras situações de vulnerabilidade social. Vale ressaltar também que agora recentemente fizemos nossas ações. O que seriam essas ações? É quando os conselheiros se juntam dentro da sede e vai somar quantos casos foram pegos. Então, assim, para o meio de um ano que a gente teve a pandemia, vale ressaltar que a gente teve diversas demandas. Mesmo que, no sentido de um funcionamento, ele precisou ser mudado. Tivemos diversas orientações de pensão alimentícia. Aí vale ressaltar também a necessidade também de uma promotoria que possa atender, porque a gente hoje tem uma demanda muito grande. Só esse ano a gente teve em torno de 184 orientações de pensão alimentícia, que de fato, dentro do artigo 136 do ECA, que trata das atribuições do próprio Conselho Tutelar, ele não vem dizendo que compete ao Conselho a orientação sobre a questão de pensão alimentícia. Para tanto, no sentido de contribuir ainda mais com a nossa sociedade, no sentido de contribuir para que os direitos dessa criança e desse adolescente seja garantido, é que muitas dessas vezes a gente acaba fazendo essas orientações. Vale ressaltar também que tivemos 4 casos de um tento de atentado ao pudor, no sentido de uma pedofilia. Todos esses casos são encaminhados no sentido para a delegacia, é encaminhado também para o Ministério Público. Então a gente só espera de fato o retorno lá da promotoria. Então são situações que não estão visíveis a olho nu, digamos assim, para a população, mas que os conselheiros têm noção que está fazendo. Gostaria também aqui de ressaltar, no sentido de uma ação do Conselho Tutelar, foi logo no início da pandemia que os conselheiros se prontificaram a ajudar nas barreiras sanitárias. É atribuição do Conselho? Não. Para tanto, por perceber a necessidade de todos contribuírem com essa ação, foi que os conselheiros se prontificaram a contribuir com as barreiras sanitárias. Por quê? Porque a gente sabe que é uma doença que está atingindo a todos, independente do contexto que estão inseridas, e a gente percebe a necessidade de contribuir. É o que a gente sempre fala, o que puder para a gente fazer para poder ofertar melhores condições à população, vamos ofertar. Outro ponto também importante que vale destacar: por conta da pandemia, esse ano todos sabem que não tivemos aula, né? Esse ano letivo foi de uma forma diferente. Foi de uma forma no sentido de uma atividade remota. Então, o que foi que o Conselho Tutelar também fez? Fizemos um ofício, foi emitido para a Secretaria de Educação Municipal aqui do nosso município, no sentido de pedindo da Secretaria de Educação um retorno em relação às atividades remotas. Se essas atividades conseguiram contemplar 100% dos alunos ou não. Caso essas atividades não fossem contempladas aos 100% dos alunos, essas atividades teriam que ser entregues na parceria do próprio Conselho Tutelar. De que forma? Porque quando o pai ele não foi pegar essas atividades, não foi pegar também um kit de alimentação, esse próprio pai ele está cometendo um ato ilegal. De que forma o ato ilegal? Ele está cometendo o crime como? O abandono intelectual. Como seria esse abandono intelectual? É quando o pai ou o responsável ele não matricula seu filho, quando ele não coloca no sentido de esse adolescente ou essa criança a frequentar. Então tudo isso está caracterizado como um crime contra a criança ou adolescente, no sentido desse crime intelectual, e aí acaba acontecendo o quê?
a necessidade da intervenção do próprio Conselho Tutelar. Vale ressaltar também que o próprio Estatuto, né, o ECA, ele vem falando que uma quantidade de faltas, a escola precisa notificar o Conselho Tutelar, e aí o Conselho Tutelar ele vai tentar algumas medidas. Caso todas essas medidas não consiga surtir efeito, o caso precisa ser registrado um BO na delegacia e em seguida ser encaminhado para o Ministério Público. Então, vale também ressaltar essa ação que foi feita por parte dos conselheiros. Vale ressaltar também que essa ação, eu acho que nas outras cidades, em contatos, eles não emitiram esse ofício, então já é um ponto positivo no sentido do Conselho Tutelar de São Miguel. Vale ressaltar também que, assim, algumas cidades não tiveram as atividades remotas, então a gente teve as atividades remotas, houve também essa cobrança por parte do Conselho para a própria Secretaria de Educação, querendo saber quantos foram contemplados, e caso não fosse, o Conselho se colocou à disposição para contribuir, para que de fato a gente possa garantir, né, o direito à educação a essas crianças e adolescentes. É isso aí, Ivan. Você falou sobre que o Conselho Tutelar também ajudou na questão das barreiras, se prontificaram em relação às barreiras sanitárias. Fala um pouco como você percebe o enfrentamento da Covid-19 aqui no município. São 21 suspeitos e 30 monitorados aqui em São Miguel das Matas. Fala um pouco sobre como você percebe o enfrentamento da Covid-19. Olha só, Iago, logo no início, né, eu acho que essa pandemia nos pegou todos de surpresa, né? Foi algo novo e que, de fato, foi desesperador para todo mundo. E vale lembrar que foi novo para todos, independente do contexto que estão inseridos. Então, assim, houve no início, como eu já disse, né, no início, a questão das barreiras sanitárias. Tivemos também a questão das informações, né, no sentido de informar a necessidade do cuidado. Vale lembrar também que logo no início da pandemia, eu, enquanto coordenador do Conselho Tutelar, fiz uma entrevista, concedi uma entrevista para você também, Iago, falando sobre a questão do funcionamento do Conselho Tutelar, e eu dei enfoque no sentido de que a questão das fake news, no sentido de ter cuidado com o que estava se divulgando. Percebo que existe uma necessidade nesse momento de endurecer ainda mais algumas medidas. Sei também que tudo precisa um olhar atencioso. De que forma? Às vezes não também compete só fechar todos os órgãos no sentido de comércio, porque eu sei também que as pessoas precisam trabalhar, mas se precisa buscar alternativas. De que forma essas alternativas? É necessário buscar todas as pessoas. A gente precisa buscar lideranças no sentido político, no sentido também religioso, precisamos também buscar o comércio, precisamos buscar também as pessoas de sentido social, profissionais, para que possa estar discutindo. Infelizmente, tivemos também já perca de pessoas que a gente conhece para infelizmente, essa doença. Diariamente a gente percebe pessoas que a gente conhece, até no próprio meio artístico, que estão perdendo sua vida por conta dessa pandemia. Então a gente precisa nos cuidar. A gente precisa entender que esse vírus não é só uma simples gripe, é algo realmente perigoso e que infelizmente está tirando a vida de diversas pessoas. Mas essa mobilização, eu não digo nem conscientização. Eu creio que o conscientizar é muito complicado. Eu acho que no sentido de mobilizar, precisamos sempre mobilizar as pessoas dos riscos que a própria pandemia pode causar. E de que forma a gente pode realmente mobilizar essas pessoas usando as próprias redes sociais. Reitero aqui, falo de novo sobre a importância de que vocês estão fazendo no sentido de estar buscando diversos profissionais. Já sei que passou aqui já representante da educação, sei também que passa o representante da saúde, e todas essas pessoas precisam se mobilizar. Para tanto, não só pode vir da parte da própria gestão, não só pode vir da parte no sentido da própria profissionais. Essa é uma luta conjunta, essa é uma luta que precisa ser de todos. Se todos de fato abraçarem, pode ter certeza que a resposta vai ser satisfatória e logo, logo, com a graça de Deus, a gente vai vencer essa pandemia. Em nome de Jesus. É isso aí, passando aqui para abraçar mais algumas pessoas. Eliette Rodrigues de Jesus Rodrigues, parabéns, conselheiro, um excelente trabalho. O Elson Matos, o DJ aí também, integra a equipe de vocês. Vou Andrade deixando as palmas aqui, o próprio Elson também
Concordando, Mili Costa, parabéns, conselheiros. Emerson Oliveira, boa tarde a todos. Márcia Silva, parabéns, meu colega, que sinto orgulho de você. E a Mari Santos, parabéns, Van Jesus. É isso aí, Van. Para encerrar, antes de encerrar, pedir para que você falar o que você espera dessa gestão que está vindo aí, do Baleia e do Gilson da Saúde. Olha só, Iago, seria até hipocrisia da parte de alguém nesse momento torcer contra uma gestão que vai se iniciar. De que forma? A gente precisa entender que, no sentido da briga política, já acabou lá no dia 15 de novembro, quando aconteceu, né, as eleições municipais. E nesse momento a gente precisa falar a mesma língua. A gente precisa se levar pensamentos positivos para o novo gestor que está vindo. De que forma? Porque creio que a grande parte não tem pretensão nem de sair da cidade. Então, torcer contra hoje é no sentido de torcer contra seu próprio futuro. Nesse momento a gente tem que torcer para que de fato possa se fazer uma boa gestão. Eu, enquanto pessoa, enquanto profissional também desejo isso. Eu, enquanto profissional, desejo que possa ser realmente feito uma gestão voltada aos direitos da criança e do adolescente, que possa de fato ofertar uma política pública na efetivação desses direitos, porque a gente precisa garantir esses direitos dessa área, no sentido de que dessa criança e desse adolescente. Precisamos também tentar ofertar cursos e diversos outros fatores que a gente possa ocupar, né, a mente dessa criança e desse adolescente. Sabemos também que moramos em uma cidade que talvez fica difícil, né, acesso às demais cidades, que infelizmente é uma realidade que muitos dos jovens acabam saindo da nossa cidade no sentido de buscar oportunidades fora. Então, que eu, enquanto pessoa, enquanto jovem, enquanto profissional, enquanto sujeito, eu desejo que possa ser de fato uma política voltada no sentido de beneficiar a todos. E de que forma seria esse beneficiar? É no sentido de ofertar às pessoas uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade. Precisamos sim e podemos. Eu creio que a gente tem impostos, pagamos nossos impostos caros e precisamos ser referência. Não é porque a cidade vizinha ela não oferta determinado serviço que a gente pode também se igualar. Pelo contrário, precisamos ser referência, precisamos de uma cidade melhor, precisamos buscar algo melhor. E essa busca, ela não pode ser apenas no sentido dos vereadores e do próprio gestor. No sentido da picuinha política, já ficou para trás. Nesse momento, a gente precisa nos unir. Sabemos que estamos vivendo em um momento difícil por conta dessa pandemia. Outro ponto também que, infelizmente, estamos vivendo é a questão dos tremores, que, infelizmente, na nossa cidade não parou. Então, nesse momento, a gente precisa ser parceiro. Vale lembrar também que nesse momento a necessidade de todo mundo ajudar, deixar de lado qualquer tipo de picuinha, como eu falei, no sentido de realmente buscar uma efetivação de políticas públicas. Creio que eu e os colegas também, conselheiros tutelares, né, como já citei o nome, no sentido, nessa mesma linha de raciocínio, pensamos de fato que a gente possa ter condições para trabalhar, para que possa ofertar melhores condições de serviços. Então a gente de fato, vale lembrar também, a gente até pede, né, no sentido de que, já deixa ter um apelo, no sentido de que a gente possa ter melhores condições também. Vale lembrar, como eu já disse a todo momento aqui, que a gente não é das piores cidades. Então, assim, no sentido de ofertar melhores condições. Então, que a gente possa, de fato, buscar muito além. Mas esse buscar muito além não só pode ser por parte dos conselheiros. Eu sou muito na luta, sou muito de cobrar mesmo, sou no sentido, não quero cobrar nada para mim, é o que eu sempre falo. Eu quero cobrar no sentido para ofertar melhores condições de serviços, porque esse é o meu desejo, dar melhores condições às pessoas que buscam atendimento. E isso, enquanto pessoa, enquanto profissional, é o meu desejo, é meu anseio para o ano de 2021. É isso aí, Ivan, muito obrigado. Algo mais que queira acrescentar? Olha só, Iago, como eu já fiz esses agradecimentos no início, gostaria de fato de agradecer a Criativa, agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando. Vou aqui representar, né, as pessoas que estão acompanhando no nome de minha mãe, né, meu tudo, a razão da minha vida, e de minha irmã também. Agradecer todos os elogios, todas as palmas, né, dizer que de fato estou conselheiro tutelar nesse momento.
gosto de fazer, é algo que me dedico, não sou aquele que só cruza os braços, pelo contrário, eu vou muito além, porque eu quero realmente crescer, e conhecimento, ele nunca é demais, o conhecimento a gente não compra, a gente conquista. Então, parabenizar de fato a Criativa por esse momento, e quanto aqui falando sobre a questão dos direitos da criança e adolescente, como eu já falei no início também, há outros profissionais que também já passou nessa bancada para falar um pouco do seu serviço, e parabenizar, né? Dizer que a informação nunca é demais, e dizer também que o Conselho Tutelar, ele está aberto. O Conselho Tutelar, ele não só é algo que está lá quando você precisa. Qualquer dúvida, qualquer informação, o Conselho Tutelar está lá para abrir, aberto, no sentido de atender a todos, independente que se esteja em uma condição de vulnerabilidade social ou não. Até porque os próprios conselheiros que hoje estão a trabalho, que estão à frente, né, na luta por esses direitos da criança e adolescente, são pessoas que foram escolhidas por vocês lá em 4 de outubro de 2019. Então agradeço a todos, me coloco à disposição sempre que julgarem necessário. Obrigada, Criativa, e obrigado a todos. É isso aí, vamos. Muito obrigado. A Criativa Online também agradece. Passar aqui só para ler mais alguns comentários. A Evandro Andrade, muito bem, meu primo, parabéns. Maria Ivone, ótimo conselheiro tutelar, parabéns. Lisiane Sampaio também chegando para assistir. Dani Santos, deixando os corações. O Rick também deixando as palmas aqui. Sim, meu irmão, você é um ótimo profissional, diz aí a sua irmã, a Dani Santos. É isso aí. Muito obrigado, Vão, mais uma vez. É isso aí, internauta. Esse foi o Alcivane Jesus, conselheiro tutelar aqui de São Miguel das Matas. É isso aí, falar para vocês aguardarem novidade aqui online, sempre trazendo novos convidados aqui no Entrevista Criativa. Lembrar também que amanhã tem com o Valdec Ferreira, o popular Dequinho aqui em São Miguel das Matas, falando da importância da educação física. Estamos mantendo contato também com o Haroldo José, ele que agente de endemias aqui de São Miguel das Matas. Já fizemos o convite também a todos os secretários municipais que têm um mandato até dia 31 de dezembro também. Estamos aguardando resposta. A coordenadora da APLB do sindicato também já foi convidada. Isso aí, amigo internauta. Então espere novidade. A Criativa Online sempre inovando. Cada vez nos importamos em trazer mais notícias para vocês, deixar vocês cada vez mais informados das principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. É isso aí. Agradecer mais uma vez ao Van. E tchau, tchau, amigo internauta. Até a próxima. Espero vocês aí amanhã. Tchau, tchau.